Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje vai acontecer aí o sorteio da Copa do Brasil às 3 horas da tarde. O Vasco irá descobrir quem será o seu grande adversário aí. Vamos falar mais um pouco da Copa do Brasil também, vamos falar aí da situação do Vasco na Série B e também a busca por reforços, hein? O Vasco estaria interessado em jogadores que jogam pelo lado de campo e a gente vai explicar como que está a situação aqui de 2 jogadores que estão sendo especulados no Vasco. Você já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve aí no canal se você é novo por aqui, tá me assistindo pela primeira vez, se inscreve, dá essa força aí pro nosso canal continuar crescendo. Também ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados, receber as notícias do Vascão que a gente posta diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje às 3 horas da tarde a Vasco TV irá transmitir aí o sorteio da Copa do Brasil das oitavas de final. O Vasco está aí disputando aí a Copa do Brasil e irá conhecer o seu adversário. A gente trouxe ontem aqui os adversários que o Vasco pode enfrentar e a análise que a gente tenta tirar é que o Vasco pode aí enfrentar adversários muito difíceis da Série A e também adversários bem fracos, como é o caso da Juazeirense. Mas a Juazeirense eliminou o Cruzeiro, mas não é um time da primeira prateleira, como por exemplo aí tem o Grêmio, São Paulo, Santos, entre outros times grandes que estão aí jogando a Série A do Campeonato Brasileiro e também Libertadores, que podem dificultar demais a vida do Vasco na Copa do Brasil. O Vasco que sonha ainda com esse bicampeonato, né? Seria um sonho realmente para o torcedor vascaíno ver o Vasco ser campeão da Copa do Brasil, mesmo aí em uma péssima fase. Mas a Copa do Brasil já testou e já deixou provado aí para todos que não precisa ter um grande time para ser campeão, né? Existem vários exemplos aí no futebol brasileiro, Juventude, Paulista de Jundiaí, Santo André, entre outros times, até o próprio Criciúma, que está também nas oitavas de final, todos já foram campeões aí da Copa do Brasil e com certeza o Vasco hoje não está com um time a nível Vasco da Gama, o nível que o Vasco foi campeão lá em 2011. Quem sabe se o técnico Marcelo Cabo entender que talvez montando um bom esquema, um esquema um pouco mais defensivo para os jogos fora de casa, tentando aí beliscar o empatezinho fora e vencer em São Januário, o Vasco pode, quem sabe, avançando aí na Copa do Brasil, até porque a grana é muito interessante para o Vasco. Cada fase que o Vasco for ultrapassando aí, vai conseguir milhões, até mesmo aí para pagar salário de jogador, servir para pagar dívidas, né? Inclusive a última classificação do Vasco frente aí ao Boa Vista rendeu cerca de 2.700.000 reais ao clube. Isso aí pagou uma folha de salários aí do Vasco, ainda sobrou 200 mil. Talvez hoje seria mais interessante para o Vasco enfrentar um time mais fraco, até esse time acertar novamente, porque agora que o Marcelo Cabo tentou aí arrumar o time jogou bem, correspondeu bem contra o CRB, mas ainda precisa de uma sequência de jogos para ver se vai se manter irregular na temporada e quem sabe enfrentando um adversário um pouco mais fraco aí, Juazeirense, Criciúma, talvez outros times aí, Vitória da Bahia, que está na segunda divisão, e talvez o Vasco se sobressaia contra esses adversários e avance para as quartas de final. Mas é aquela história, né? Se o time quer ser campeão, tem que passar por cima de qualquer adversário. Com certeza, talvez se o Vasco jogar contra o Flamengo também seja interessante, porque foi o único time que o Vasco conseguiu vencer com tranquilidade aí na temporada. E deixa aí nos comentários quem você gostaria que o Vasco enfrentasse aí no confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. E anota aí 3 horas da tarde com transmissão da Vasco TV esse sorteio. Bom, pessoal, o Vasco se prepare para enfrentar o Cruzeiro e pela Série B na próxima quinta-feira às 9h30 da noite. Inclusive, esse jogo pode ter transmissão da Rede Globo para alguns estados aí do Brasil. Não sei se vai ser confirmada essa transmissão, mas existe sim essa possibilidade. Assim que for confirmada, a gente vai trazer aqui no canal e com certeza esse jogo também será transmitido no Premier Clubes. O Vasco que tenta aí vencer a segunda consecutiva. Como a gente falou aqui, para o Vasco entrar bem na Copa do Brasil, é interessante o Vasco manter uma regularidade e vencer seus jogos. Quanto mais jogos vencer, melhor, né? Porque o time vai pegando confiança e com certeza o Cruzeiro é um adversário direto aí, em tese, na busca por esse acesso à Série A, mas não anda nada bem das pernas. Está na zona do rebaixamento. O Vasco até pouco tempo estava lá junto, abraçado com o Cruzeiro, venceu aí o Brasil de Pelotas e também venceu o CRB, deu uma respirada aí na tabela e já visa o G4. O Vasco venceu o Cruzeiro aí na quinta-feira, já pode até mesmo entrar no G4 com 10 pontos. A gente espera que o Marcelo Cabo mantenha o mesmo time que venceu o CRB, aquela mesma postura. Eu só faria uma alteração nesse time, que seria a entrada do Léo Jabá no lugar do Morato. Manteria o Riquelme e o Zeca de laterais na zaga e o Hernando e também o Castão. O Hernando, infelizmente, é o zagueiro que nós temos. O Vasco parece que não quer contratar outro zagueiro e vamos ter que ir essa temporada toda com o Hernando jogando ao lado do Leandro Castan, que trouxe uma tranquilidade gigantesca ao sistema defensivo do Vasco.
Também o goleiro Lucão no gol, já que o Vanderlei está com Covid-19, meio campo do Vasco deverá aí possivelmente ser formado da mesma maneira do último jogo, com o Rômulo, Bruno Gomes, possivelmente o MT mantido também e o Marquinhos Gabriel, e no ataque Jean Mancano, Morato ou o Léo Jabá. Na minha opinião seria o Léo Jabá o titular da equipe, né? O Gabriel Peck perdeu espaço aí pro MT que ser mantido aí como jogador titular do Vasco. Deixe nos comentários o que você espera para o jogo de quinta-feira, se você faria alguma alteração desse time do Vasco para o próximo jogo. Bom, e para fechar, vamos falar aqui de reforço, né? O Vasco que contratou muitos jogadores essa temporada. Poucos vêm dando certo aí com a camisa do Vasco, mas os reforços não param por aí. Segundo algumas informações, o Vasco pode ir atrás de mais atacantes de lado de campo. A gente já falou aqui inúmeras vezes do Rossi, que foi bastante especulado no Vasco, até mesmo o dirigente aí do Bahia chegou a desmentir essa informação, que não chegou nenhuma proposta aí do Vasco para contratar o Rossi e que infelizmente até o momento não existe essa possibilidade. Mas o torcedor vascaíno se mantém esperançoso que um dia o Búfalo possa voltar a São Januário. Outro jogador que foi bastante especulado aí no Vasco foi o meio-campista Otero, né? O jogador que está de saída do Corinthians. Segundo algumas informações, o empresário do jogador confirmou que não houve nenhuma proposta do Vasco, mas que, quem sabe, se chega essa proposta, o jogador irá analisar com carinho, já que é um gigante do futebol. Por essa declaração aí do empresário do Otero, o torcedor entende que realmente o jogador pode vir jogar no Vasco e que tem o interesse, quem sabe, de vestir a nossa camisa. Mas ontem surgiu especulações, bastante especulado mesmo, a possível contratação aí do atacante Marcelo Cirino, jogador aquele mesmo, com passagens pelo Flamengo, pelo Atlético Paranaense com certa relevância e também pelo Internacional. O jogador está atualmente jogando no futebol asiático, está com 29 anos e foi bastante especulado no Vasco. Na minha opinião, a contratação do Marcelo Cirino seria muito bem-vinda, já que ele chegaria para ser titular absoluto do Vasco se jogar aquele futebol da última temporada dele com a camisa do Atlético Paranaense em 2019. Porque tem muito torcedor do Vasco que tem imagem do Cirino quando ele jogava no Flamengo, né? No Flamengo realmente ele não jogou nada, mas no Atlético Paranaense mais recente, ele fez uma jogada extraordinária pro gol do título lá do Atlético Paranaense na Copa do Brasil frente ao Internacional. Eu queria ver aquele jogador no Vasco. Aquele jogador joga muita bola, jogou muita bola mesmo naquela campanha do Atlético Paranaense em 2019, também jogou muito bem em 2018, quando o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, e na minha opinião seria um bom reforço para ajudar o Vasco nessa Série B, já que o Vasco vem encontrando muitas dificuldades para encaixar aí os atacantes de lado, né? Testou o Gabriel Peck, testou o Morato, testou o Léo Jabá, que na minha opinião é o melhorzinho dos três, e por não ter dado certo, hoje o Vasco colocou mais um meio campo no time, o MT, e joga apenas com 2 atacantes, já que os jogadores de lado não corresponderam à altura. E o Marcelo Cirino, na minha opinião, chegaria sim para formar uma bela dupla de ataque, até mesmo ali, jogando pelo lado, talvez o Léo Jabá de um lado, o Marcelo Cirino, o Jean Mancano no ataque. Seria um ótimo ataque aí para o Vasco retornar à elite do futebol, porque é necessário sim contratar reforços, porque esse time não se garante que irá voltar para a elite do futebol brasileiro. Se jogar aí como sábado, possivelmente, mas o Vasco é muito irregular, o Vasco é imprevisível, o torcedor não sabe quando o Vasco vai jogar bem, quando o Vasco vai jogar muito abaixo da crítica, como a gente via aí, parecendo realmente um time amador, uma várzea, mas precisa contratar sim para ter uma garantia de que irá subir para a elite do futebol brasileiro. Deixe aí nos comentários se te agrada o nome do Marcelo Cirino, se você ainda confia, quem sabe, na contratação do Rossi e também do Otero. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação e vascaína a todos. E lembrando a galera que mais tarde vai ter o vídeo aqui pra gente informar pra vocês quem vai ser o adversário aí do Vasco na Copa do Brasil. É isso aí, muito obrigado, forte abraço.